Confederação Nacional dos Servidores Públicos tem, mais uma vez, a grata satisfação, uma enorme alegria de receber o Coronel Flamarion Ruiz, que é nosso amigo de muito tempo, e ele é o vice-presidente administrativo e institucional da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e exerce um cargo importante, que é presidente do Conselho de Representantes da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. E nessa oportunidade, Coronel, obrigado pela sua presença mais uma vez, obrigado pela sua participação, é sempre uma alegria recebê-lo, sabe da amizade que eu tenho e o carinho que eu tenho pela instituição e principalmente pela pessoa Coronel Flamarion Ruiz, né? Então, nessa oportunidade, eu queria mencionar um problema que já lutamos juntos há muito tempo, né? Debatemos isso na Assembleia Legislativa sobre o famigerado teto do Estado de São Paulo. E o único Estado, se não o único, talvez acho que é o penúltimo, em termos de Brasil, que não tem o teto nacional, né? Não tem o teto nacional. Com um esforço incrível, nós conseguimos, na Assembleia Legislativa, com um trabalho grande que envolve a participação enorme da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, e quantas vezes nos encontramos na Assembleia para debater esse assunto, para acompanhar esse assunto, e conseguimos aprovar. Só que surgiu uma liminar que acabou destruindo tudo isso, e agora hoje está lá dentro do Supremo Tribunal Federal, um Supremo que não coloca em pauta, e nós estamos... Agora, ontem, isso que eu queria colocar, surgiu a Câmara aprovando ou fazendo com que não haja o supersalário. Eu costumo brincar dizendo que nós não temos nem um mini salário, imagine o super salário. Então, os super salários são aquilo que os juízes têm, aquilo que os legisladores têm, os deputados têm penduricalhos, os senadores têm penduricalhos, e acaba uma série de indenizações e coisas que são inventadas e gente ganhando 60, 70, 80, 100, 120 mil. E nós não conseguimos ter o teto. Agora eu pergunto, na medida em que foi estabelecido que todos os estados, municípios têm que seguir um teto, como é que fica a nossa posição a respeito disso? Gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, eu sou obrigado nesse contexto da nossa aprovação da chamada PEC 5 de 2016, que tratava do teto, nós fizemos um trabalho que demorou 2 anos e praticamente conseguimos aprovar em 2018, e ela se transformou numa emenda constitucional com todos os caráteres de interesse daquilo que nós chamamos de ação da missão da Assembleia Legislativa para propor o que nós chamamos de modificação do contexto do Estado, né? Modificação do contexto de como o Estado gabarita ou não aquele profissional que a gente entende ou se classifica no Brasil inteiro já como o chamado carreira de Estado. E a carreira de Estado que nós desenvolvemos e nos inserimos no contexto é porque o Estado não pode funcionar sem aquela categoria de trabalhadores específicos que não poderão ser ao talante do administrador momentâneo e que, obviamente, produzem uma espécie de trabalho que se estabelece como carreira contínua. É concurso, se estabelece os critérios desse concurso, se avalia com profundidade cada um dos concorrentes àquela vaga,
e aí o Estado, né, nomeia esse cidadão para desempenhar aquela missão tão relevante para o conjunto de interesses de toda a sociedade. Baseado nisso, na polícia, nós nos inserimos nesse contexto. O oficial da polícia militar, ele, de certo modo, ele está, vamos dizer, num processo de concurso e faz uma série de testes, né, inclusive físicos e mentais, para saber se ele atende ao interesse daquela sociedade em responder a essas missões significativas para toda a sociedade. Não só o oficial, como outras categorias, outras carreiras que também são tão significativas para o Estado. E a gente coloca nesses os engenheiros, os médicos, os professores das universidades, também o pessoal da Polícia Civil, e aí vai. E essa situação, ela se coaduna no poder judiciário com aquelas categorias também de profissionais, como juízes, promotores, procuradores e assim por diante. Nós sabemos de tudo isso, não porque nós inventamos, porque os outros estados já funcionam desse modo. Então, lá atrás do tempo, de longa data, nós discutimos isso, sofremos todas as injunções políticas imagináveis, etc., e ganhamos, aprovamos com 68% dos votos, 2 votos contra e algumas abstenções, né, que o pessoal não desceu para votar, e isso foi recorrido, e hoje é a DPF número 556, à espera de ser colocada na votação. E nessa esteira de situações, nós acompanhamos mudanças políticas. Essas mudanças políticas interpretam a situação como um provável enriquecimento ilícito, uma supervalorização, etc. Coisa que já acontece em 21 outros estados. 21 outros estados. Então, essa situação do Estado-mãe da federação, e eu chamo Estado-mãe porque nós temos 1/5 da população do Brasil, 45 milhões de habitantes, dos 200 e poucos milhões de habitantes que tem o país, e produzimos de maneira tão significativa que não existe nenhum estado americano ou outras províncias da Europa, etc., que tenha essa distinção de produzir algo próximo a 41% e 43% do PIB por essa população que é 1/5 da população. Então, nós produzimos quase metade por uma população que tem um número significativo de trabalhadores e que essa população representa 1/5 da população do país. Ora, tem um segredo aí. O segredo está em exatamente o que os outros estados deveriam copiar, da competência, do envolvimento, do comprometimento dessa categoria de servidor público, mestre Tutilo. E essa situação, ela não poderia ser deixada de lado, sob pena de você copiar os espertos e não copiar aquele que realmente produz, e, portanto, inviabilizar a sociedade como um todo. Hoje, nós temos, por causa da pandemia e uma série de outras situações, né, nós temos um rigor, por demais excessivo, político, né, do administrador do Estado de São Paulo e também do seu tribunal, né, que aceitou o pedido da liminar, dizendo que era inconstitucional por vício de iniciativa, que o vício de iniciativa caracterizaria qualquer aumento salarial, seria caracterizado porque isso tem que ser do governador estadual. E nós sabemos que a proposta nossa foi exatamente mudança da Constituição, proposta de emenda constitucional, pelo motivo de que se submete o Executivo, Legislativo e Judiciário a essa mudança que é legislativa, né, do chamado efeito e necessário capacidade que tem o legislador de corrigir a sua Constituição. Então, nós fizemos um caminho certíssimo
Nós tivemos a oportunidade de ir ao tribunal, tão logo foi concedida a liminar. A liminar foi concedida entre os 25 mais antigos, né? 8 deles votaram a favor do desembargador, que assim entendeu, que nós erramos porque o vice de iniciativa deveria ser do governador, e nós percebemos que em outros estados, vou pegar o Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, não houve sequer proposta de emenda constitucional. O governador entendeu que ele não podia prescindir dessa pleiade de funcionários que foram selecionados para exercer aquelas funções significativas de Estado, que se ele não tivesse aquilo, realmente ele perderia muita coisa. Ora, nós ensinamos, você muito mais do que eu sabe disso, porque você esteve na Secretaria da Fazenda, como você falou aí na FUNAP e etc., dando sua contribuição. Nós sabemos que o Estado de São Paulo serviu de exemplo para os outros estados que estão bem-sucedidos e também o governo federal. O que a gente não pode admitir, eu sei que nós não podemos sair com as armas na mão, mas o que a gente não pode admitir é que no nosso Estado, que originou todos esses questionamentos, nós temos a infinidade de atividades da Secretaria da Fazenda, da própria Segurança Pública. A Segurança Pública eu nem vou falar, porque eu sei como os meus colegas trabalham nos outros estados. Eu sou da Confederação, ou melhor, da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Então, a gente sabe de todas essas questões, sabe da legitimidade da nossa pretensão, não aceitamos que se tire mais da metade do que nós ganhamos a título de não permitir que nós ganhemos excessivos salários. E aí você vai lá no histograma de quem ganha mais, né? E você vê que o histograma apresenta lá o pessoal da Justiça. Pô, logo quem julgou a gente? Como é que você julgou? Não, porque o prefeito de São Bernardo do Campo, não vou dizer o nome, ele entendeu que ele tinha que recorrer porque ele acha que o fiscal dele não pode ganhar. Doutor, presidente do tribunal, nós fomos falar lá com ele. O pessoal do município de São Bernardo do Campo já ganha além do limite constitucional. Essa história foi para boi dormir. Não existe. Pega o olerite desse pessoal para você ver que não tem justificativa o que o prefeito está fazendo. Isso é uma medida política. O governador pediu para alguém entrar, ele teve a coragem de fazer e fez. E lá caiu no tribunal, e lá eles entenderam que nós devemos ter esse cerceamento, esta vergonha, né, que é o chamado redutor salarial. E que, não só, como eu falei aqui sobre a questão do policial militar lá atrás, numa outra oportunidade, mas também desmoraliza, no nível nacional, aquilo que é o Estado de São Paulo. 43% do PIB, 45 milhões de habitantes, um quinto da população produz quase metade do que produz o país. Porra! As indústrias significativas continuam aqui, né? Etc. Então, a gente fica assim muito decepcionado com essas questões todas e, ao mesmo tempo, ficamos preocupados, porque no processo de renovação dos nossos funcionários que atuam nessa área, nós temos o quê? Um quadro que não tem a competência, nem o apetite, nem o discernimento, sabe, lúcido dessa coisa, e venha no padrão daquele que é político. Aquele que é político é o que importa, o assessor do político, o indivíduo que está lá, as pone, etc., como nós brincamos. Mas é a realidade. Então, os quadros que virão serão quadros, todos eles desestimulados para trabalhar naquilo que é a missão de fato, e quem vai perder é a sociedade. Desculpe ter alongado, mas o contexto dessa situação
do chamado redutor salarial, é exatamente isso. Então, você tem os bacanas aí que ocupam o cargo político, administrativo do Estado, e esses bacanas estão, né, vamos dizer, emulados por outros propósitos que nós, obviamente, imaginamos, mas não concordamos, entendeu? Com todo respeito. Eu, inclusive, coronel, tive um contato com uma das nossas filiadas e houve um posicionamento dessa filiada, que não vou mencionar, mas eles dizem o seguinte, que já que houve colocado, já foi dito aí, um erro de iniciativa, ele acha que o Supremo Tribunal Federal não daria nunca um voto favorável a nós de São Paulo. E que, na opinião dele, nós precisaríamos fazer novamente um contato com o governador de São Paulo para que ele tomasse a iniciativa e realmente fizesse acontecer esse teto, principalmente agora com uma aprovação do teto acabando com o super salário, né? Então, o que acha disso, coronel? Eu vou dar minha opinião sobre isso, né? Até recebi algumas emendas da PEC 32, né? E algumas delas são bastante claras e representam, sim, alguma coisa que nós poderíamos dizer que está dentro do padrão de consertar esse erro do Tribunal de Justiça de São Paulo e, por via de consequência, a própria ação do Supremo, que não vai colocar, como você bem disse, tá? Só que, de certo modo, essa situação ela passa para ter para a gente um ônus que nos coloca muito próximo daquilo que é a negociação espúria que se faz, né, de você pagar um escritório de advocacia e molhar a mão daquele outro. Eu não gosto de falar isso aí, mas é uma realidade. Ou então trocar por situações políticas locais, né? Que situações políticas locais? As mais variadas, as mais espúrias e suspeitas. Por quê? Porque nós buscamos atender, nessa proposta de PEC, todos os princípios da norma doutrinária jurídica vigente no país e até fora do país. Então, é óbvio que a ideia que se tem é uma ideia de que a gente faça o que costumeiramente se faz, vá buscar este ou aquele escritório vinculado ou não, para então negociar uma possível ajuda para a gente, etc. Ora, longe da nossa situação de justiça esse negócio. Esse primeiro ponto. O segundo ponto, que naturalmente é quase uma consequência desse primeiro, é você ter um órgão que responde pela avaliação e julgamento do que são propostas com mérito de prosperar, né? E esse órgão, evidentemente, sinaliza para você que não vai fazer, porque não interessa, porque tem outros serviços, etc, etc. Ora, nós temos aqui, no próprio Supremo, né, julgadores que são de São Paulo, né? E a gente fica decepcionado com algumas atitudes que sinalizam para você que aquilo não será colocado em pauta e já está lá faz 2 anos. E a gente contratou um bom escritório de advocacia, a gente fez um bom recurso, etc., etc., e as coisas acabaram por um caminho, entendeu? De não atendimento, que não obedece absolutamente em regra nenhuma, nem a doutrina do direito constitucional, nem a parte administrativa que foi tratada, porque nós usamos um caminho de pedir pessoalmente, nas quantas e quantas pessoas nós fomos lá pedir para o
deputado votar a nosso favor. Então, nós tivemos 68 votos a favor, 2 contra, um deles do Tobias, né, o deputado Tobias, que não foi reeleito, mais um outro que eu não lembro o nome, e algumas abstenções que estavam na casa, foram, não vieram, ou estavam doentes, etc. Com tudo isso que nós verificamos, com todas essas circunstâncias de vivência, nos leva ao seguinte, aquilo que o que você pede é justo, está dentro das normas, etc. Todo mundo sabe, os professores da área assim declaram, só que você não vai levar, entendeu? Não vai levar porque você é de um estado rico, aí vem aquelas histórias, você é branco, né? Você não é índio, você não é negro, então você não vai ser atendido porque nós não queremos, entendeu? Essa é a atual situação do acompanhamento que nós temos tido dessa PEC, dessa ADPF, né? 556. Essa arguição, né, de descumprimento de preceito constitucional é exatamente, né, a matéria que nós estamos tratando. Então, Tilo, você pergunta para mim, eu te respondo. Eu sou reticente em relação a dizer o destino que esta proposta tão sacrificada para nós. Eu fiquei pelo menos 2 anos indo todo dia na Assembleia, até em horário que não era compatível com a minha presença lá, né? Até fora do dia da semana, final de semana, nos eventos, etc. Eu e outros tantos ficamos. E a gente apenas conseguiu fazer valer aquilo que era do direito. E o do direito você não vai levar. E estamos conversados. A questão da legitimidade de pedir nem se discute. Ou então, se há fundamento, nossa, muito. Todos os estados, 21 estados ganham. Né? Nós temos um estado aí, que eu não vou nem falar o nome para talvez não prejudicar, o cidadão ganha igual o ministro do Supremo, que é o limite, tá? Ganha igual o que está ministro do Supremo. E eu também sei que o ministro do Supremo não ganha aquele valor, os R$ 39 mil. Ele ganha 120 mil, claro. 160, 190, 200. Sim. Tem desembargador que ganha 500. Aqui de São Paulo tem desembargador ganhando R$ 93 mil por mês, livre. E o próprio CNJ obriga os desembargadores, a administração da Justiça Estadual, a publicar quanto cada um ganha. Então, você está querendo ganhar acima dos 15 mil que você ganha? Eu acho que você não merece, cara. Você tem que ganhar menos, entendeu? Mas quem que... Nossa, mas espera aí, você pega como é que chama? Um auxiliar de boy de banco, um pouquinho mais qualificado, que tem universidade, o cara ganha isso. E você está fazendo isso com um cara que agita o estado que melhor produz do país. O que você tem a dizer sobre isso? Não, mas não é bom você receber, tá? Não é legal. Pô, esse prefeito de São Bernardo do Campo também não tem mínima moral por ter feito isso daí. Nós conhecemos, sabemos das particularidades. Então, a gente não vai entrar nesse mérito para não derivar por um caminho que não é aquilo que é o nosso interesse. Mas é dessa maneira que as pessoas colocam aquilo que é do nosso direito e que nós entendemos que, ao fazer essa valorização, ele estaria premiando quem realmente produz os resultados para garantir que esse Estado tenha esse desempenho tão significativo em qualquer lugar do mundo. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, lá nós temos a Califórnia, que tem 51 milhões de habitantes. Vai ver a produção. Ele produz semelhante ao que produz o Estado de Illinois, produz o Estado do Texas, etc. Semelhante. Agora, São Paulo é um caso histórico. 43% do PIB. E aí? O resto nós concluímos, né, como diz o outro, tomando uma taça de vinho branco com peixe. Tá lá em Serra Negra, né? Em Serra Negra. Bom, coronel, vamos continuar com a batalha.
É nossa vamos, obrigação. não vamos perder a esperança. Vamos continuar. Não vamos desistir, não vamos desistir. Eu acho que é um erro lamentável, lamentável, e não podemos nunca concordar com isso, e vamos batalhar. Eu acho que nós temos um caminho aí pela frente, não é fácil, colocou muito bem o problema político nacional, que é lamentável, né? Então, de qualquer forma, eu acho que nós temos a obrigação de acompanhar isso e lutar para que realmente isso seja feito, né? Seja feito. É uma questão de justiça, né, Coronel? Uma questão de justiça. Eu Simplesmente. vou pegar um gancho seu e dizer o seguinte: só nos resta uma missão, que é o seguinte: é a lide política. Sim. Porque se nós tivéssemos, tá, um partido, vamos dizer, que pudesse negociar, falar, eu tenho 12 deputados estaduais, interessa? As coisas cairiam no jogo que o pessoal faz. Só que a gente talvez também não tenha toda a maturidade de escolher apropriadamente esses indivíduos que estariam desempenhando essa missão, porque teria que ser encarado como uma missão, para não, vamos dizer aí, né? Eu fui eleito e depois que eu fui eleito, passar bem, obrigado. Né? O americano tem uma coisa muito útil, né? Que você, não sei se você já ouviu falar, faz parte do estudo dos direitos aí, que é uma coisa chamada recall. A comunidade, o distrito que votou no deputado X, vai entender que o deputado X não está fazendo aquilo que o distrito gosta. Você, indivíduo, membro daquela comunidade, daquele distrito, você consegue 15% de adesão a um processo do recall, e esse indivíduo vai para uma votação com um outro terceiro que a gente quer pôr no lugar, em qualquer momento. Não tem que ter o momento da eleição nem nada. A partir daí, você fala para ele, você perdeu, tá certo? Existem inúmeros casos dessa situação. O mais curioso nos Estados Unidos é que muitas funções são pelo cargo eletivo, né? O promotor, o chefe da polícia, é tudo eletivo, são eleitos. E todos eles submetidos à questão do recall. Olha que interessante. Se nós tivéssemos aqui, muitos dos nossos deputados trabalhariam miudinho para o sucesso de cada uma dos nossos interesses. Não acontece exatamente porque nós não temos um modelo político, desde a época de D. João VI, que a gente poderia dizer que é confiável. E aí o pessoal não quer nem votar o voto impresso. Então, aí piorou ainda. Mas, na verdade, quando a gente fala, ao invés de... Primeiro foi a reforma da Previdência, que foi já bem colocada, agora vem a reforma administrativa, quando a grande mudança que deveria acontecer era a reforma política. A reforma política. Porque com um voto distrital, por exemplo, tudo isso poderia ser sanado, poderia ser melhorado. Nós teríamos um acompanhamento do indivíduo e se ele não fizer aquilo que estava se esperando dele, ele sai fora. Então, ele teria essa obrigação de atuar a favor daquele distrito. Mas, infelizmente, não é assim que os políticos veem. E, infelizmente, são eles que decidem as nossas leis. E, infelizmente, nós estamos aqui sempre de mãos amarradas e não podendo atuar como gostaríamos de fazer. Mas, olha... O voto distrital puro, para começar, o cara candidato tem que morar no distrito. Dá para entender? Sim. Aqui não. Aqui o cara de Prudente é eleito com voto de Guarulhos. Pois é. Entendeu? O Sarney não foi senador pelo Amapá? Exatamente. Quer dizer, é para se pensar assim, peraí, vocês estão chamando os portugueses de português dizendo que eles são burros? Lá não funciona assim. Pois é. Entendeu? Vocês que são os idiotas. Quem? Os brasileiros. Mas nós somos espertos, né? Então... De qualquer forma, olha,
para mim foi um momento de alegria, um elemento de satisfação, um momento de satisfação muito grande receber o Coronel Flamarion Ruiz, porque nesse bate-papo informal, nesse bate-papo gostoso, nós acabamos aprendendo muita coisa e mostrando o conhecimento vasto que ele tem de todas as coisas que nós defendemos, né? Então, Coronel, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui à disposição e vamos querer trabalhar muito tempo juntos. Queremos que a sua saúde seja a melhor possível para que a gente possa ter força de poder lutar a favor do servidor público. Um grande abraço, Deus lhe abençoe, tudo de bom, com muita saúde e muita paz. Eu que agradeço e desejo a todos, né, que sejamos sempre, nós e as nossas famílias, muito abençoados. É o que importa. Amém, assim seja. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço.